Então ele está dizendo aqui que melhor do que vencer uma guerra, isso em 1925, quando ele lançou o livro, era exterminar aqueles inaptos física e mentalmente. Uma coisa horrorosa, né? E que ele engendrou, cara. E isso que é mais impressionante. Ele colocou em prática isso que ele falou. E aqui nós temos o exemplo, Heitor, né? Um dos programas, teve vários programas da chamada higiene racial, né? Essa questão da higiene racial não foi uma prerrogativa, eu acho que a gente tem que ser justo nesse ponto, tá? Não foi uma invenção alemã, né? A questão da teoria da raça e do fundamento, né? O criação de uma raça pura, teve nos Estados Unidos no século XIX. Inclusive tem um historiador chamado Edwin Black, um cara até bem corajoso, tá? Esse cara aí mexeu com documentação cabulosa, perigosa, inclusive. Ele tem um livro intitulado A Guerra contra os Fracos, justamente tratando essas teorias raciais do século XIX e XX, né? Ele escreveu também um livro chamado IBM e o Holocausto. Olha que corajoso que ele foi. E lá teve política de esterilização, né? Aqui no Brasil não chegou a ter política de esterilização, mas teve um fundamento ali no início da proclamação da República, em 1889 até 1930, teve uma política de embranquecimento da população, né, e de criminalização daquilo que não fosse puro, né? Imagina, falar em pureza racial no Brasil, coisa até ridícula, né? Se no mundo inteiro já é, imagina no Brasil, que é um país miscigenado. Mas, enfim. Então, teve as clínicas Lebensborn, que eram justamente clínicas de reprodução para a geração do ariano puro, que seria o equivalente à raça superior. E aqui nós temos a Action T4, né? Tigefanfilm, uma coisa assim, em alemão, agora não vou conseguir pronunciar, não falo alemão, mas justamente era um programa de isolamento e eliminação daqueles que eram considerados inferiores, mas no sentido de ter deficiências físicas ou mentais, né? E esse era um problema para eles, para os próprios alemães, porque eles tinham um dilema, Heitor, porque o Joseph Goebbels, ele tinha um problema na perna, ele mancava. E aí essa ideia de que até os fisicamente fracos deveriam ser exterminados foi um dilema para o Hitler. Ele teve que dar uma segurada. Opa, o nosso ministro da guerra, da propaganda é manco. A gente não pode levar isso a esse extremo. Olha só, que doideira, né? Que era. Né? Aqui nós temos a imagem, a foto do doutor, ele é conhecido como médico de Hitler, tá? Dr. Karl Brandt. Tem também o Joseph Mengele, mas esse aqui, ele foi responsável pela teorização, né, da Action T4, que visou depois a eliminação dos chamados inferiores mentalmente, pessoas que nasciam com alguns problemas congênitos, né? Dentre eles a síndrome de Down. Aqui nós temos o Hospital Psiquiátrico de Schönbrunn, né? 1934, mostrando já pessoas que entravam nessa categoria do Action T4 e acabavam sendo isolados, mas depois eles foram gradativamente sendo exterminados, né? Primeiro por injeção letal, tá? A partir de 1940, esse programa da Action T4 vigorou entre 1939 e 1941, mas ele permaneceu até 1945, só que atuando de maneira mais sutil. E aí, a documentação mostra que morreram por volta de 275 mil pessoas só nesse programa, cara. 275 mil pessoas. A injeção letal, Heitor, era cara. Então, eles começaram a instituir, né, as eliminações, a eutanásia, como eles chamavam, né, os programas de eutanásia, através do uso do monóxido de carbono, né? Inclusive, aqui nós temos um caminhão, Magnus Dots, que era usado para eliminação, né, de pessoas. Ah, cara, eu esqueci só um adendo aqui. Eu esqueci de botar o fio, tá? Eu já vou arrumar aqui, mas só para finalizar, já vou dar a palavra para o Heitor. Então, aqui eles usavam monóxido de carbono para execução. Heitor, fala do monóxido de carbono aí, que eu vou dar uma ajeitada para não acabar batendo. Não, tranquilo, vai lá. Não, é só para. Não, só fazer também uma colocação antes de falar do monóxido de carbono. A gente vê ali algumas crianças ali, né? Esse da frente ali, eu não sei se ele é um síndrome de Down, mas claramente é alguém que tem alguma síndrome, né? Não tá me parecendo ser um síndrome de Down, tá?
mas claramente tem alguma síndrome cromossomial, alguma coisa nesse tipo assim. Mas cara, olha que coisa de maluco, né? Alguns países nórdicos, do qual tem como política a social-democracia, que é uma política travestida aí de uma política de centrão, mas na verdade é esquerda, né? Social-democracia é esquerda. O nome já fala, social-democracia. E formas de governos progressistas, né? Mas que é a esquerda, no final das contas é a esquerda, e tem essas agendas mais libertárias, não liberais, mas libertárias, né? Aborto e tudo mais, ideologia de gênero. Só para ter uma noção, na Islândia, eu recebi eu li uma notícia recentemente, que lá eles chegaram a implementar 100% de aborto para síndrome de Down. Cara, que loucura isso. Então, então se você pegar aqui social-democracia, a esquerda, e que aí provém aí do esquerdismo, do marxismo, né, cara? E aí tem como principal componente o Estado. E aí você vai pegar o nazismo, Estado também. Então, olha, cara, quando o Estado não tem ninguém para fiscalizá-lo, quando o Estado tem todo o poder na mão, o que o Estado pode fazer, né, cara? É uma coisa de maluco isso, cara. Mas, enfim, é um problemão, cara. E isso vale para todas as áreas. Olha só, rapidinho, dentro do que você falou, o Hitler já fala que aqui não dá para identificar se o que ele está se referindo como Estado das pessoas é o Estado enquanto organismo, digamos, hegeliano mesmo, como concebido lá no século XIX, né, o chamado espírito absoluto, o Estado, né, como elemento organizador, que depois acabou fundamentando essas políticas de esquerda, incluindo a social-democracia, de que o Estado ele tem que organizar toda a sociedade, na década de 1920 conhecido como welfare state, né, a partir do keynesianismo, mas é basicamente o que você está falando, cara. Não, é loucura. E, cara, então vamos falar aqui do monóxido de carbono, né, cara? O monóxido de carbono, ele é um gás que a constituição química dele é um carbono e um oxigênio, né? A fórmula molecular dele é um CO, carbono, oxigênio, né? Monóxido, mono, óxido, oxigênio e um carbono. E o monóxido de carbono, ele é reativo. É diferente do dióxido de carbono. Porque quando a gente fala gás carbônico, nós temos que fazer essa distinção. Quando a gente fala gás carbônico, a gente está se referindo a todos os compostos de carbono. O monóxido de carbono, o dióxido de carbono, inclusive tem até trióxido de carbono, né? São os gases carbônicos, né? Mas o dióxido de carbono, ele já é estável, ele é inerte, ele é inodoro, ele é insípido. Só para a gente ter uma noção, o dióxido de carbono é o gás da cerveja. É o gás da champanhe. É o gás que tem que é inserido artificialmente no refrigerante. Ele não faz mal e nem bem. O dióxido, ele é inerte. No caso. O dióxido, né? O CO2. Inclusive, o CO2 é apontado aí como um dos gases do efeito estufa. Cara, ele é inerte. Ele não tem potencial energético nenhum, né? Então essa já é mais uma falácia que é tema para uma outra coisa. Né? O CO2 ele não tem potencial para nada, ele não faz bem nem mal, ele é inerte, né? Ele já está estabilizado, ok? E agora o CO, o monóxido de carbono, não. O CO não está estabilizado, é uma molécula instável. E para ele poder estabilizar, ele precisa roubar elétrons das moléculas que tem ao redor dele. Então, quando ele entra quando a gente tem contato com ele, quando ele entra dentro do nosso sistema respiratório, ele atravessa os alvéolos pulmonares, junto com o oxigênio, ele vai parar na nossa corrente sanguínea e, cara, ele se liga com as hemácias. As hemácias são as células sanguíneas que transportam o oxigênio, para que a gente possa produzir energia, para que a gente possa viver, para o cérebro funcionar, o coração bater, pulmão funcionar, os órgãos funcionar, etc e tal. Né? Você vai precisar de oxigênio. Só que... Oi, só rapidinho ali, ó. O Celso Ivo Bezerra de Oliveira está falando que é usado em extintores de incêndio. Exato, justamente por ser um gás inerte. Então ele não vai fazer mal, né? Mesmo que você a pessoa seja atingida pelo dióxido de carbono lá do extintor de incêndio, ele não vai fazer mal para a pessoa, né? Você pode respirar aquilo ali que não vai acontecer nada.
né? Então, lá no extintor de incêndio, ele vem numa temperatura muito baixa, né? Então, você diminui a temperatura da fonte de calor, né? Sem contar que você impede que o oxigênio entre ali, daí você interrompe o fogo, né? Isso aí é uma outra coisa. Você quebra o tripé da formação da combustão, né? Mas isso é uma outra história, só para complementar o que o Celso falou ali pra gente. Mas daí, no caso lá da questão fisiológica da respiração, a questão fisiológica da respiração, o monóxido de carbono se ligando nas hemácias, bom, se a hemácia agora está ligada com o monóxido, ela não vai se ligar com o oxigênio. E se ela não se liga com o oxigênio, você não vai ter o suprimento de oxigênio para o teu corpo. Logo, você tem uma asfixia fisiológica. Você respira, você puxa o ar, mas é como se você não puxasse, você começa a ficar sufocado, você está respirando, mas está sufocando ao mesmo tempo. Então, é óbvio que ninguém voltou para falar, mas aqueles que conseguiram sobreviver e conseguiram relatar a agonia que é sufocar, asfixiar por causa do monóxido de carbono, é um troço terrível. Porém, tem outros que dizem que não, né? Tanto é que tem um tipo de suicídio, que eu não quero aqui nem dar margem ao erro aí, né? Mas enfim, pessoal, mas ela é bem relatada, tem até em filme, inclusive. O pessoal se tranca no carro, fecha o vidro, o cara bota um cano no cano de escape e bota uma mangueira no cano de escape e a outra ponta bota dentro do vidro e fecha o vidro o máximo que puder, e aí acelera o carro e começa a entrar monóxido de carbono dentro do carro e a pessoa morre sufocada. Já vi num filme isso. Um filme, né? Aí alguns dizem que a pessoa não sofre porque daí ela começa a dormir pela falta de oxigênio, outros dizem que ela sufoca, enfim. Ninguém voltou para falar, e é uma coisa até terrível, inclusive. Agora, era assim que eles faziam lá nas câmaras de gás, quando começaram a usar o monóxido de carbono. Começava a jogar, faziam fogo, né? Carvão, sei lá, alguma coisa assim, óleo diesel, e jogavam o óleo ou a fumaça para dentro da câmara de gás, seja no furgão de um caminhão, ou seja numa sala preparada para isso. Né? Eles fizeram muito dessa forma. Eles pegavam um caminhão, ligavam o caminhão, e o cano de escape eles conectavam numa outra entrada que ia para o furgão, e lá dentro, quem estivesse lá dentro acabava morrendo sufocado. Né? Enfim, então essa era a maneira como se utilizava o monóxido de carbono, e essa é a forma fisiológica de atuação do monóxido.